Acho que não vai entrar ninguém, mas... Bom dia para todo mundo. Então, hoje eu vou fazer uma pequena revisãozinha, uma retrospectiva. Não vou fazer revisão, não. Vou fazer uma retrospectiva das coisas que a gente estudou esse ano, né? Vocês têm física teórica e física de laboratório. Houveram momentos que elas andaram pareadas, ou seja, o que vocês estavam estudando em física teórica, a gente estava comentando aqui na física prática também, que era para colaborar com o entendimento do conteúdo teórico de vocês, né? É claro que houve momentos que elas, assim, você estudava uma coisa lá e aqui a gente fazia uma coisa assim, parecia que não tinha nada a ver, mas no fundo era um preparatório para entender a física teórica lá na frente. Às vezes eu estava na frente, às vezes o professor de física teórica estava lá na frente, e depois a gente caminhava junto, né? Bom, então este ano, o que nós fizemos de legal que foi muito útil para vocês? Oitavo ano, primeiro. Oitavo ano, vamos relembrar aqui. Uma coisa muito importante que vocês estudaram esse ano é na parte no primeiro bimestre, que é determinar massa, volume de objetos e de líquidos e como proceder para obter este volume. Então, se fosse um objeto retangular ou em formato de cubo, um paralelepípedo ou um cubo, era fácil determinar o volume. Era simplesmente medir as suas dimensões e multiplicar. Aí você iria calcular o seu volume, né? Mas também houve situações que vocês tiveram alguns objetos que não davam para calcular o volume através de medir com a régua, por causa do formato ser um pouco complicado. Por exemplo, uma pedra. Uma pedra, se tiver um formato... Uma pedra feita da natureza tem um formato, né? Um formato que... Como é que eu vou explicar o formato de uma pedra na natureza? Tem um formato irregular. E se ela couber dentro de uma proveta, você vai determinar o volume dessa pedra através de uma proveta ou de um becker, se você achar necessário, dependendo do tamanho. Se você optar por se a pedra for de tamanho considerável, que dê para colocar dentro de uma proveta, a primeira coisa que você vai fazer é colocar uma quantidade de líquido, tá? Suficiente que cubra a pedra. Aí você vai lá, coloca a pedra do lado de fora, vê até onde a água cobre, né? Mais ou menos, aproximadamente, coloca a quantidade de água, leia-se o volume inicial, cuidadosamente inclinando a proveta, coloque a pedra dentro, certo? E quando ela estiver chegando à superfície da água e ela encostar na água, você pode levantar, deixar na posição vertical e ler cuidadosamente o volume final. E o volume da pedra é o volume do líquido atual, o volume do conjunto pedra mais líquido menos o volume inicial do líquido. Aí você vai ter o volume da pedra. Agora, se a pedra não couber dentro de uma proveta, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um becker, vai colocar uma quantidade de água dentro, vai colocar a pedra e com auxílio de uma seringa de injeção, vai tirar o excesso de água até onde ela deveria estar, no volume inicial, pegar esse líquido e adicionar dentro de uma proveta que tem as gradações de 1 em 1 milímetro, fica muito mais fácil. Se você conseguir ler com a seringa, também pode. Mas se a seringa não te der situação possível de ler por ali,
você transfere o líquido para uma proveta, e a partir dessa situação você consegue ler a quantidade de líquido que corresponde ao volume desta pedra, que não coube dentro de uma proveta, certo? E quando você calcula a massa, para medir a massa dessa pedra, você tem que usar uma balança digital. E usando uma balança digital, você vai medir a massa dessa pedra, e quando você calcular a massa dividido pelo volume, você vai estar determinando a densidade dessa pedra, que faz parte do conteúdo de hidrostática, a parte de densidade de substâncias e corpos, né? Agora, existe uma diferença entre densidade e massa específica. Quando a gente fala de densidade, o objeto que você está calculando a densidade, ele pode ser oco. Agora, massa específica, não. Ele é completamente preenchido por essa substância. Então, por exemplo, água. Se você vai calcular a densidade da água, a primeira coisa que você tem que fazer é ver um volume de água e medir a sua massa usando a balança. É claro que existem várias maneiras de você determinar a massa. Você pode pegar um recipiente vazio, determinar a sua massa, em seguida acrescentar o líquido dentro e medir a massa do recipiente mais a água, do líquido, né? Depois fazer a diferença do recipiente vazio, você vai ter somente a massa do líquido e dividir pelo volume. Aí você vai ter a densidade. Isso é uma maneira de você calcular a densidade de um líquido ou massa específica, porque ele é completamente preenchido por essa substância. Então, quando você vai calcular a densidade da água, você pode considerar a massa específica, porque não vai ter espaços vazios dentro do líquido. Do óleo, do álcool. Do óleo tem que tomar cuidado, porque você tem que tomar cuidado de não deixar formar bolhas de ar conforme você vai colocando esse óleo dentro do recipiente para medir tanto a massa como o volume, tá certo? Tá? Tem que tomar esse cuidado. Agora, a densidade é uma das coisas que a gente fez, né? Outra coisa que vocês aprenderam comigo esse ano foi calcular o volume de uma lata cilíndrica. Sim, foi diferente, né? Uma porque foi a primeira vez que vocês tiveram contato de fazer cálculo no laboratório, quer dizer, durante a experiência. Porque tem gente que pensa que quando a gente faz experiência, a gente não faz cálculo. E a gente faz cálculo quando a gente está fazendo experiência, tá? E o primeiro cálculo que vocês fizeram aí, depois de calcular a densidade de um corpo ou a massa específica de uma substância, né, foi calcular o volume de um cilindro, de um corpo cilíndrico. E aí a gente calculou a densidade de uma lata quando ela estava cheia de calda com pêssego. E quando a lata estava, de uma lata vazia, a gente fez, acho que foi de ervilha, nem lembro mais. Foi interessante. Vocês aprendendo a ter o contato, sabendo que o danado do pi vale 3,14, e eu deixei, e falei para vocês, deixa indicado, não dá valor para o pi, não dê valor, deixa ele indicado e você vai ter o valor mais próximo do real, realmente, tá? Depois, outra coisa importante que nós fizemos foi que vocês compreendessem o seguinte, que é muito importante saber o sistema métrico decimal, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, por fim o metro, que são... então, quilômetro, hectômetro, decâmetro são os múltiplos do metro, é muito importante saber, tá certo? Aí vem os submúltiplos do metro, que são decímetro, milímetro e o centímetro. Falei na ordem, né, trocada. Então, você tem que lembrar o seguinte, que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 hectômetro é igual a 100 metros. E 1 decâmetro é igual a 10 metros. Ou seja, se você quiser ir do maior para o menor, seria desse jeito. Agora, você está no metro, que é ir para o decâmetro, é 1 dividido por 10. Se você está no metro, que é ir para o hectômetro, é 1 dividido por 100.
Se você quer transformar sua medida de metro para quilômetro, você vai ter que pegar a medida e dividir por 1000. Aí, se você pegar 1 metro e dividir em 10 partes, você vai ter 1 decímetro. 1 decímetro é igual a 10 centímetros, certo? Tá? 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 1000 milímetros. Essas são as conversões que vocês precisam saber para poder transformar essas unidades de comprimento de uma unidade para outra, que elas são iguais, mas em escalas métricas diferentes. Isso é muito importante vocês saberem, porque vocês vão usar muito, sabe aonde? Quando vocês estiverem no primeiro colegial calculando física teórica. Embora vocês já tenham aprendido alguma coisa em física teórica no 8º ano, que vocês tiveram que calcular velocidade, tiveram que calcular, transformar unidades. Outra coisa importante é o tempo, não é só o comprimento, né? Porque existem várias unidades. Existe o quilômetro por hora, quilômetro por segundo, quilômetro por minuto. Mas o Sistema Internacional de Unidades, o comprimento vai estar sempre em metros e o tempo em segundos. Isso é uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer, tá certo? Outra coisa importante é que vocês têm que saber converter o tempo também, que 1 hora tem 60 minutos, que 1 minuto tem 60 segundos e que 1 hora tem 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas, um dia, dependendo do mês, são 30 dias, ou 31 dias, ou 28 dias, que seria somente o mês de fevereiro, tá? Mas, quando vocês forem fazer os cálculos para conta de luz, os leituristas, eles vão de 30 em 30 dias na sua casa para fazer a leitura. Pode conferir a conta de luz, eles vão de 30 em 30 dias para visitar, para fazer a leitura. Então, a conta de luz vem de 30 em 30 dias certinho, o consumo mensal de luz, tá? E eles fazem que nem os juros compostos ou simples, que consideram todos os meses como 30 dias. Então, por isso que eles fazem a conta, cada mês eles vão num dia diferente na tua casa, mas é sempre de 30 em 30 dias. Pode adiantar ou atrasar um dia, não tem problema, tá certo? Outra coisa que vocês aprenderam, que nós fizemos várias experiências, foi de calcular a velocidade média. E eu fiquei pensando, como nós vamos calcular velocidade média, que vocês entendam o que é uma velocidade média, que é um valor aproximado de um corpo em movimento. Se eu fosse falar de um carro, podia ter falado de um carro em movimento. Só que um carro em movimento, dentro de uma cidade, existe momentos que ele aumenta a velocidade, existe momentos que ele diminui a velocidade. Aí nós vamos dizer que tem o movimento acelerado e o movimento retardado, que é o movimento que acontece com todo o corpo, ou seja, carro em movimento, numa rua ou numa autoestrada. Aí depende muito, sabe do quê? Do trânsito, certo? Na cidade, para desenvolver uma velocidade muito alta é complicada, por causa dos semáforos e por causa dos carros que estão em movimento, em conjunto, na rua. Não é só você que está andando na rua. Só vai ter você sozinho andando na rua se for de madrugada, quando não tiver mais nenhum carro em movimento, tá certo? Tá? Aí, nós vamos ter o seguinte... Nós vamos ter o seguinte, a gente tem que pensar quando é que tem, quando tem a possibilidade de ter velocidade constante. Velocidade constante dentro da cidade é um pouquinho mais difícil, porque por causa do semáforo a gente tem aumento e diminui. Mas quando você está numa autoestrada, indo de um lugar para outro, é possível você ter velocidade constante. Velocidade constante é quando você está em movimento no carro, e se você observar no velocímetro, ela fica sempre na mesma posição.
Ou seja, a flechinha que indica a velocidade, ela nem sobe e nem desce. Isso significa ter velocidade constante. Isso significa andar sempre com a mesma velocidade de um trecho. É a mesma coisa quando você está andando na rua. Você está andando sem pressa, você dá sempre mesmas passadas na rua. Você só vai aumentar ou diminuir os seus passos se você tiver atrasada, por exemplo, ou muito adiantada. Se você tiver, de repente você está andando normal, aí você entra numa rua, tem muita gente. Aí você é obrigado a diminuir o seu ritmo de caminhar. Certo? Agora, se você estiver atrasada, você pode perder o ônibus, você faz o quê? Você começa a andar mais rápido para poder chegar logo lá no ponto, né? Andando mais rápido para chegar no ponto para não perder a hora, certo? Tá? Aí nós temos o seguinte, existem N situações. E uma das experiências que eu trouxe para ilustrar a velocidade constante foi deixar cair o corpo dentro de um líquido. Porque dentro desse líquido, certo? Você vai ter a velocidade constante, média, velocidade média, né? Porque depende do formato do corpo quando você solta dentro deste líquido. E o líquido que nós usamos foram dois. Primeiro foi a água, que foi um sofrimento para vocês medirem o tempo de queda, porque muito rápido. Tanto que eu tentei arranjar uma garrafa alta para fazer essa experiência, né? Alta e comprida. E a gente fazia o seguinte, a gente pegava o recipiente, marcava 2 partes na garrafa. Então, quando o objeto que você soltou dentro da água passasse na primeira marquinha, você ligava o cronômetro. Quando chegasse na segunda marquinha, você desligava o cronômetro. Exatamente. Era uma maneira da gente poder determinar o tempo. Aí nós fizemos essa experiência com várias coisas. Primeiro porque eu não tinha massa de modelar aqui em casa. Não tinha, eu tinha que comprar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso usar para fazer essa experiência, né? Daí, resolvi usar vários elementos. Acho que foram com vocês que eu usei várias coisas. Eu peguei milho de pipoca, eu peguei feijão, eu peguei grão de bico, peguei várias coisas. O que vocês enxergassem, a gente ia usar para fazer a experiência, né? Ainda foi muito divertido, porque é meio... Vocês perceberam que não é nem sempre quando você vai determinar o tempo, você consegue medir sempre exatamente a mesma coisa. E outra coisa, o cronômetro do celular de vocês... o cronômetro do celular de vocês tinha uma situação que era o seguinte: o botão de ligar era de um lado, de travar ou desligar do outro lado. Então, você tinha que ter agilidade com os dedos. E ter agilidade com os dedos, aí tem um pequeno delay, um pequeno atraso daqui. E aí a gente podia perder alguns instantes ou ganhar alguns instantes. Aí depende muito da situação, né? Então, essa foi uma das experiências mais divertidas, que eu considero divertidíssima durante as nossas aulas deste ano, porque tinha gente que conseguiu medir, tinha gente que não conseguiu medir, tinha gente que desistiu no meio do caminho, né? Tipo, ai, não vou conseguir medir, então deixa para lá. E aí vocês aprenderam a calcular a velocidade média, centímetros por segundo. Como o tempo já estava em segundo, era só transformar os centímetros em metros. Então, tinha os números bem assim esquisitos, mas representavam a mesma velocidade, mas em unidades diferentes. Isso que é importante. Representavam a mesma velocidade, mas em unidades diferentes. Aí, quando a gente foi fazer com disquinho, foi muito engraçado, porque essa experiência feita com disquinho na água
dependendo do jeito que você soltasse o disquinho, se soltasse em pé, ela ia fazer assim, ó, sim. E se soltasse ela meio deitadinha, ela ia ficar fazendo assim, dentro da água, até chegar embaixo, ia ficar dançando. E quando a gente fez essas mesmas experiências, mudando o líquido para detergente, inicialmente eu ia fazer com óleo, mas eu fiquei pensando, gente, óleo não dá. Óleo, se eu colocar alguma coisa dentro depois, não vou poder usar, certo? E o detergente, se você usar para fazer experiência, depois você pode usar para lavar louça. Não vai acontecer nada de diferente. Você vai poder usar para lavar louça, fazer várias coisas, né? Lavar qualquer coisa, porque é usável. Então, digamos que eu meio que reciclei a experiência, porque se você usar óleo, depois eu tenho que deixar para a experiência do detergente do professor Pedro, ou da professora Bárbara, não sei, né? Aí, então, eu reutilizei o detergente para lavar a louça depois, certo? Então, no detergente também, a gente descobriu o seguinte, não importa o formato, as bolinhas. Bom, acho que o que demorou mais para cair foi o disquinho. O disquinho demorou mais para cair. Foi assim, bem devagarinho, né? Foi divertido, porque eu ficava assim, demora, porque eu queria calcular, eu queria que vocês encontrassem tempos diferentes, eu queria que vocês encontrassem velocidades diferentes. E deu para perceber que usando água e detergente, deu para perceber que a gente encontra tempos diferentes para uma mesma distância. E também tem o delay do atraso do dedinho na hora que você liga e desliga o cronômetro. Isso acontece. Outro ponto alto da nossa aula, que eu considero muito legal, foi quando a gente começou a estudar sobre alavancas. Sim, alavancas. Aí nós estudamos 3 tipos de alavancas, que são máquinas simples. Aí alguns de vocês ficaram pensando assim, alavanca? Para que isso? E eu consegui mostrar para vocês que em casa nós temos muitas alavancas. Consegui mostrar para vocês que na nossa casa nós temos os 3 tipos de alavanca e a gente usa muito em casa para fazer várias coisas. Sim, você se recorda daquela aula, né, como eu comecei a desmontar minha cozinha, trazer tudo para a sala, para mostrar sobre alavancas, né? Então, nós temos a alavanca interfixa, a alavanca interpotente e a alavanca interresistente. E foi muito engraçado, porque vocês nem sabiam que esses instrumentos que vocês têm em casa, elas são consideradas uma alavanca. Por exemplo, uma tesoura é considerada uma alavanca, né? Uma tesoura é considerada uma alavanca. Uma vassoura de varrer chão é considerada uma alavanca. Que mais? Nossa, é tanta coisa. Uma pinça é considerada uma alavanca. E existem várias funcionalidades de uma pinça. Existem vários formatos. Existe pinça para pegar gelo, para pegar macarrão, tirar a sobrancelha. Nossa, sabe? O cortador de unha também é uma máquina simples, é uma alavanca. Aí foi a mais legal, porque vocês ficaram pensando assim, gente, cortador de unha é uma alavanca? Como assim ela é uma alavanca? E é uma alavanca interpotente. Nossa, demorou para vocês enxergarem que ela é uma alavanca interpotente. Eu fiquei assim, meu, como é que eu vou fazer eles enxergarem como é que é um cortador de unha? Um espremedor de laranja. Existem vários modelos de espremedor de laranja. Tem aquela que funciona que nem do alho. Tem aquela que você gira. Máquina simples, né? Só que assim, é verdade, né? É muito louco. Só que assim, o espremedor de laranja em forma de rodelinha ali é uma máquina diferente. Ela não é uma alavanca nem interfixa, nem interresistente, nem interpotente. É uma máquina simples que a gente tem em casa para espremer o suco de frutas. O alicate de unha é uma alavanca interfixa. Cortador de unha interpotente. Aí
houve pessoas que enxergaram o cortador de unhas como interresistente, por causa da posição que fica a mão, mas tem que estudar a posição onde ficam as chapas metálicas, que dá o ponto de... onde está o ponto de apoio. Aí, nessas imagens que eu estava ensinando vocês, eu fiz muita questão que vocês entendessem o seguinte, que compreender numa máquina simples, numa alavanca, onde está, né? Onde está o ponto de apoio, a força de resistência e a força potente. A partir desses 3 elementos, a hora que você sabe, a hora que você identifica a posição deles, você consegue, presta atenção, você consegue saber que tipo de máquina simples é, se é uma alavanca interfixa, interresistente, interpotente. E na nossa casa, especialmente na cozinha, tá cheio desses instrumentos, e aí a mãe da gente usa, né? A mãe da gente usa e ela nem imagina que faz parte de física. Como vocês chegam, às vezes vocês ficam pensando, ai, física? Por que eu tenho que estudar física? Física é muito legal, porque tem muita coisa na casa da gente que a gente usa explicando a física. E às vezes vocês ficam pensando assim, ai, não, muito chato. E quando vocês fazem natação, então? Quando vocês vão nadar, e se vocês estão boiando, vocês também estão provando uma lei da física, que é que todo corpo mergulhado dentro do líquido, existe uma força que empurra o corpo de baixo para cima quando está mergulhado neste líquido. Sim. Então, vocês devem perceber o seguinte, que quando você está na piscina, boiar na vertical é diferente de boiar na horizontal. Sim. Boiar na vertical, você tem que balançar os pés. Assim, bater os pés para manter, para poder ficar na superfície. E quando você está na horizontal, é muito mais fácil de você boiar. É muito mais fácil você boiar quando você está na horizontal. Porque na horizontal é mais fácil de boiar, porque você desloca maior quantidade de água. Porque, pensa, em pé e deitado, dentro da água, o teu peso é o mesmo, não muda. A única diferença é que deitada na superfície da água, você desloca uma quantidade maior de líquido. E esse líquido tem força o suficiente para te empurrar para cima, que é diferente quando você está em pé. A força empuxa é diferente, porque você desloca a menor quantidade de líquido. Olha só que louco o negócio. Sim. Aí, partindo para as polias. Aí vocês estudaram as polias. Aí, quem tem varal de teto em casa, deu para perceber que existem 4 polias fixas no teto. 4 polias fixas, uma em cada ponta do varal, presa, né? E você puxando essas cordinhas, uma de cada ponto, uma que está em cada polia, você muda a posição da força aplicada. Quando você muda a posição da força aplicada, é mais fácil de você erguer o varal. Agora, vocês também aprenderam que a polia fixa reduz a força pela metade, quando tem. Então, quando você coloca uma polia móvel no dispositivo, quanto mais polias móveis tiver, menos força você aplica para deslocar um corpo. Olha que interessante, é muito show de bola. Aí, depois disso, a gente estudou sobre energia. Aí eu falei para vocês que existem 3 tipos de energia. Existe energia cinética, a energia potencial
gravitacional e a energia potencial elástica. E cada uma delas existe de um jeito diferente para aparecer. Por exemplo, para ter energia cinética, o corpo precisa ter velocidade. Se ele tiver velocidade, você tem energia cinética. Tá claro aqui? Agora, para ter energia potencial gravitacional, o corpo precisa estar fora do chão. Quanto mais alto, maior a energia potencial gravitacional. Agora, para existir energia potencial elástica, precisa ter uma mola ou um pedaço de elástico. Agora, o elástico só dá para você esticar. Agora, uma mola dá para você comprimir e distender, que significa esticar. Então, se você aplicar uma força no sentido de esticar a mola, você vai ter uma energia elástica aí. Se você comprimir a mola, você também vai sentir a energia potencial elástica aí, tá certo? Aí, fora isso que a gente estudou várias imagens onde ocorre a transformação de um tipo de energia para outro. Foi muito legal porque vocês aprenderam que pode existir as duas. Pode existir tanto a energia potencial e a cinética ao mesmo tempo, porque uma está sendo convertida em outra. Por exemplo, se eu pegar um corpo, elevar, tipo, a 2 metros de altura em relação ao chão, quando ela estiver fora do chão, tá certo? Ela tem energia potencial gravitacional se ela estiver em repouso. Mas se ela estiver caindo, ela vai ter energia potencial gravitacional, mais energia cinética, porque vai estar convertendo uma energia em outra energia, ou seja, está diminuindo a energia potencial gravitacional, o corpo está caindo, está aumentando a velocidade, então está aumentando a energia cinética, tá certo? Aí, existe o contrário também. Se você está no chão e joga alguma coisa para cima, primeiro você tem que aplicar uma força. Essa força faz com que o corpo tenha a velocidade de saída da sua mão. Então, na sua mão, ela tem energia cinética. Então, conforme ela vai subindo, tá certo? Existe a força que a Terra exerce sobre esse corpo. E se a Terra exerce uma força sobre esse corpo, está diminuindo a velocidade do corpo, está reduzindo, até que esse corpo atinja uma altura máxima. E quando ela atingir a altura máxima, ela para de subir. E se ela para de subir, ela não tem mais energia cinética, mas ela está muito longe do chão. Se ela está muito longe do chão, ela tem o quê? Energia potencial gravitacional. Se ela tem energia potencial gravitacional, porque a Terra está atraindo ela volta a cair para o chão e ocorre novamente a transformação de energia de potencial gravitacional em energia cinética. Olha só que louco. Quem faz exercício em academia, quando faz exercício com elástico ou com molas, né, quando comprime mola ou estica, né, tá tendo energia energia potencial elástica e energia cinética, quando você movimenta, quando você estica, né? Então, quando você está fazendo exercício, você está fortalecendo seus músculos, e aí nós temos a conversão de um tipo de energia para outro tipo de energia. Muito legal o que está acontecendo aí, tá certo? Bom, fora isso, então, toda vez que você vai para uma academia, você está fazendo exercício com algum aparelho que você force especialmente em pilates.
Pilates tem muito exercício que usa mola. E quando você usa mola para fazer esses exercícios, você tem aí energia potencial elástica quando você estica, tá? E esses elásticos, quando você aplica uma força para empurrar, ajuda a fortalecer os músculos do teu corpo e também para ajudar você a voltar na posição inicial. Porque às vezes quando você não usa a mola, é um pouquinho mais complicado para você voltar. E quando você usa a mola, é mais fácil, ela ajuda, a energia potencial elástica ajuda você a voltar na posição inicial. E aí você aplica a força com os pés ou com o braço ou com o abdômen, você consegue fazer o exercício e ao mesmo tempo fortalecer esse quadro muscular do teu corpo. Olha que interessante. A física está presente também na saúde, quando você está fazendo exercício. Tá certo? Tá? Bom, deixa eu ver. Acho que é só por enquanto que eu tenho para falar para vocês. Então, tem muita coisa interessante que a gente aprendeu. E aguardo que vocês retornem no próximo ano para estudar a eletricidade básica. Sim, o nono ano muda, troca. Vocês vão aprender a instalação elétrica, com a professora Carol. Então, vocês vão aprender como é uma instalação elétrica de uma casa. Vocês vão desenhar projetos. Vocês vão aprender a calcular quantas tomadas precisa ter naquele cômodo, ou prever. Qual a intensidade luminosa que você vai colocar de lâmpada? Você também vai aprender a fazer esse cálculo. Quer dizer, acho que vai, o programa é dela. Mas eu sei que vocês vão aprender a projetar uma instalação elétrica, saber montar uma tomada, que mais? Saber como funciona o disjuntor, saber várias coisas, tá? Saber instalar uma tomada é muito importante, para não fazer que nem eu. Eu já tomei choque instalando tomada. Então, vocês vão aprender a instalar tomada sem tomar choque, que é muito legal. Tá certo? Tá? Que mais? Ah, é isso aí. Desejo para vocês boas festas, um final de ano maravilhoso, cheio de saúde. Em breve a gente retorna na escola e se encontra, tá certo? Não, só vou voltar a dar aula para vocês no colegial. Espero vê-los em breve no colegial, tá bom? Daí eu vou trabalhar com física teórica e vocês me aguardem. Haja conta, haja conta, muita conta, tá bom? Um beijo grande no coração, boas festas, muita saúde para todos da família de vocês, tá joia? Tchau.